Pessoal, agora a gente vai trabalhar aí no estudo da gramática, no estudo da língua, o tema da regência nominal. Então, vamos lembrar dois conceitos fundamentais aí, que é o termo regente e o termo regido. O termo regente é o termo que domina a expressão, e o termo regido é aquele termo que obedece ali dentro da expressão o significado que está sendo construído. Gostaria que vocês observassem aí comigo que a primeira perguntinha que a gente vai responder, passando a página aí, é o que é regência? E aí, no nosso caso aí, é o que é regência nominal. Então, nós já trabalhamos a regência verbal, agora nós vamos trabalhar aí a regência nominal. Então, a primeira coisa que eu vou destacar com vocês aí, então, é a resposta dessa pergunta, gente. O que é regência nominal? Pois bem, destaquem comigo e observem. A regência nominal é a relação de dependência que se estabelece de um nome ou sintagma nominal. Então, nós teríamos aqui o substantivo, adjetivo, advérbio, chamado de termo regido, para com um outro nome. De novo, substantivo, adjetivo, advérbio, chamado termo regente. O nome regente determina a preposição que deve preceder o complemento. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho o seguinte exemplo. O custo do aparelho é acessível. Acessível vai demandar uma preposição. Então, veja ali que eu tenho ali o termo regente e, na sequência, o termo regido. Entre eles, eu preciso de uma preposição. Nesse caso, a única coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é isso. Muitas vezes, termo regente, termo regido, vão ser exigidos para a gente aí nas questões que nós vamos trabalhar, resolução de questões, Enem, vestibulares e de concurso, vai ser exigido que você domine o significado dessa preposição dentro dessa expressão. Então, vamos para o segundo parágrafo aí, pessoal, destaque aí comigo. Diferentemente da regência verbal, em que, dependendo da transitividade do verbo, lembra quando a gente estudou? O que é verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, verbo bitransitivo, que é aquele que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, o termo regido pode ser um objeto direto, um objeto indireto, ou ambos. Na regência nominal, o termo regido sempre será um complemento nominal. Nas aulas de gramática, a gente vai aprender a fazer uma diferença entre 4 termos que às vezes acabam complicando um pouquinho aqui. Complemento nominal, adjunta de nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Nesse caso aqui, nós estamos no foco nosso aqui, especialmente o complemento nominal. Então, veja, a preposição é regida pelo nome, ou seja, ela intermedia, olha o verbo, a relação entre o nome e o seu complemento, tá bom? Continuando, gente, regência nominal e variação linguística. É muito comum nas questões, seja do Enem, dos vestibulares, dos concursos que a gente for trabalhar, é muito comum que as questões cobrem esse ponto aqui. Qual a relação entre a regência nominal e o fenômeno das variações linguísticas? Vamos destacar o primeiro parágrafo aí, por favor. A diferença entre a linguagem formal e a informal, ou entre a língua escrita e a língua oral, reflete-se também no caso da regência nominal, embora isso aconteça em um grau bem menor que na regência verbal. Por quê? Na regência verbal, eu tenho muitos detalhes. O verbo, ele se expressa de maneira muito significativa. Aqui nós vamos ter poucos detalhes, mas é importantíssimo que vocês prestem atenção também, tá certo? Então vamos para baixo aí, pessoal. É importante conhecer a regência recomendada pelas normas da gramática, para não se enganar em situações que exigem o uso da norma padrão, tanto na modalidade escrita como na modalidade oral. E aqui, gente, mais uma vez, eu vou recomendar para vocês o que é regra básica na língua portuguesa. Aprender a língua portuguesa é abrir o dicionário. Toda vez que vocês tiverem uma dúvida de vocabulário, uma dúvida ortográfica, saber como aquela palavra é escrita ou não, é acentuada ou não, tem que abrir o dicionário. Porque quando a gente abre o dicionário, aí você lê a palavra no dicionário, é importante que você grife com o nosso código de cores para ativar a sua memória fotográfica. É importante que você leia
porque aí nós temos a nossa memória que nos permite, né, a memória auditiva nos permite ouvir a nossa própria voz para memorização da palavra, ok? Vamos seguindo aí, pessoal. Regência de alguns nomes. Aqui, então, a gente começa a estudar as regras de regência nominal. Na regência de alguns nomes, eu quero que vocês observem comigo, prestem atenção. Agora estudaremos alguns casos de seleção da preposição que estabelece a ligação entre o nome e seu complemento. Você perceberá que algumas delas são selecionadas conforme sua ligação com o verbo. Então, por exemplo, destaque aí para mim. Regência verbal e regência nominal. O verbo referir, referir-se a alguma coisa. Então, referência a. Situar-se em, situado em algum lugar. Ansiar por, ansiar no sentido de desejar, esperar, ansiosamente por, ansioso por alguma coisa. Tá certo? Então, por isso que é importante a gente complementar esse conhecimento dessa aula com o conhecimento que a gente já desenvolveu na regência verbal. Porque nós temos ali os detalhes dos verbos, e agora esses verbos aqui, transformados em substantivo, adjetivo, advérbio, vai nos facilitar muito essa compreensão. Então, vamos lá. Número 1, pessoal, destaca aí. Acessível a. Tem um sentido de quê? Fácil de atingir. Olha a frase que a gente encontra aí. As informações estão acessíveis aos interessados. Número 2, adverso a. Qual o significado? Que se encontra em oposição. Exemplo, a situação econômica do país é adversa ao aumento de empregos. Número 3, vamos destacando comigo aí, depois com calma, a gente vai vendo aí. Número 3, pessoal, ansioso por, desejoso. O homem estava ansioso por livrar-se do problema. Número 4, apto para ou apto a. Qual o sentido? Habilitado, capaz. Exemplo nosso aí. O candidato estava apto a obter a vaga, ou apto para obter a vaga. Número 5, coerente com. Em que há coesão, que tem nexo. A resposta é coerente com a pergunta. Número 6, coetâneo de. Aí veja, que é da mesma idade. Os coetâneos de Chico Buarque de Holanda compuseram músicas inesquecíveis. Número 7, conforme a ou com, semelhante, concordante. Então, nós temos, as medidas estão conformes ao ou com o regimento do clube, tá certo? Passando aí para número 8, pessoal. Número 8, nós vamos ter aí a regência nominal de contemporâneo, contemporâneo de, o sentido é, que existiu na mesma época. Exemplo de frase, a maioria dos contemporâneos da Segunda Guerra Mundial já se foi. 9, contíguo a, com o seguinte significado, que toca em, está próximo. Ouvimos vozes na sala, contígua ao escritório. 10, compatível com, que pode ser exercido ao mesmo tempo por um mesmo indivíduo, capaz de funcionar conjuntamente. Este cargo é compatível com a capacidade de José. 11, equivalente a, que tem igual valor, força ou peso. Os incentivos à agricultura foram equivalentes a 5% do produto interno bruto. 12, grato a. Grato a tem um sentido de agradecido. Então, o que nós vamos ter aí na sequência como exemplo? O rapaz mostrou-se grato aos amigos que o socorreram. 13, hostil a, que se opõe a adversário de. Exemplo, as leis eram hostis aos interesses dos trabalhadores. 14, pessoal, morador em, residente em. Então, João é morador na rua, Doutor Ribeiro, número 30. 15, negligente em, descuidado em. Os parentes foram negligentes nos cuidados com a saúde de Dona Antônia. 16, preferível a, que deve ser preferido. Exemplo, refletir antes de falar é preferível a falar sem pensar. Ok, pessoal? 17, rebelde a,
que não se submete a. Os jovens são rebeldes à tradição. E aqui fiquem de olho. Às vezes a questão pode cobrar ao mesmo tempo crase, que nós já trabalhamos também. A regra geral da crase, os casos especiais da crase. Ok? 18. Relativo a, que tem relação com. A questão relativa aos indígenas foi resolvida. 19. Situado em, localizado em. A casa está situada na rua Correntes. Agora tem uma observação aí para a gente destacar, gente. Observação. Prefira situado a em. A situado a em. Observem ali, por favor, para fugir do jargão dos documentos jurídicos. Então, aqui é muito comum quando coloca um texto jurídico, né? Tecnicamente, a gente pode até colocar lá, situado a rua tal, mas o correto é situado em, situado na rua tal. 20. Vizinho de ou vizinho a, próximo de, próximo a. O que nós temos aí como exemplo? Os moradores, vizinhos da ou vizinhos a, olha a crase ali, praça, incomodam-se com o barulho. Então, o nosso estudo de regência, pessoal, nominal, tem muitas regras, mas é importante que com a resolução das questões, certamente, à medida que a gente for resolvendo muitas questões, a gente vai não só revisando a matéria, revisando aí, regra geral, regras especiais, né, casos especiais, mas vai também tirando as dúvidas, ok?